Nos anos 80 e 90, brilhavam na telinha os programas infantis, sobretudo os comandados por apresentadoras como Mara Maravilha, Xuxa, Angélica e Eliana. No documento TV de hoje, nós vamos conhecer mais sobre a época de ouro dos programas infantis na televisão e entender como eles acabaram. Ainda nos anos 50, na pioneira televisão Tupi notou-se a necessidade de fazer a televisão se comunicar com as crianças, a fim de acostumá-las com o novo veículo de comunicação. Surgiram então, os primeiros programas infantis da TV, como a maioria das primeiras produções da televisão, eram adaptações de produtos do rádio. Nos primeiros dias da TV, naquele setembro de 1950, surge Gurilândia, que tinha os mesmos profissionais do Clube do Papai Noel, produzido por Francisco Dorce e Homero Silva da Rádio Tupi de São Paulo. Em destaque no elenco, estava Sônia Maria Dorce, que interpretava, cantava e comandava diversos quadros. Já no Rio de Janeiro, o programa começou como Gurilândia, mas teve seu nome trocado para Clube do Guri. Colid Filho comandava a atração e revelou talentos como Vanderléa, Rosemary, Leni Andrade e Elisângela. Como nessa época tudo era ao vivo, a melhor maneira de preencher os horários da grade era com os teleteatros, e com a programação infantil não foi diferente. O Teatrinho Troll, com patrocínio da marca de brinquedos de mesmo nome, levou ao ar mais de 400 peças clássicas. Em 1953 surge na TV paulista o Circo do Arrelia, com Valdemar Seyssel, que interpretava o palhaço Arrelia, que marcou muitas gerações. O sucesso foi grande e logo foi transferido para a TV Record, onde permaneceu até 1960. Ainda na Record surgiu um programa que foi o infantil mais bem-sucedido das duas primeiras décadas da televisão brasileira. Chamado de A Grande Gincana Que Bom, surgiu da constatação dos diretores da fábrica de sorvetes Que Bom, que notaram que a cada vez que patrocinavam algum programa destinado às crianças as vendas aumentavam muito. Então levaram uma proposta de um programa semanal com muitas atividades físicas, aos executivos do Canal 7 Paulista. Durante 14 anos, Clarice Amaral e Vicente Leporassi comandaram o programa, que era composto por competições, números musicais e disputa de calouros. Entre 1969 e 1971, os dois últimos anos do programa, esteve à frente da atração Durval de Souza e Cidinha Campos. Se você ganhou do papai um motociclo Garelli e ele está pagando a prazo ou pagou à vista, você gostaria que o papai te desse o seu dinheiro de volta. Pois bem, você ganhou um manual técnico, que está com o close especial do nosso tenente Ivan. Um close bem close-up, aqui está. Então, aqui atrás nós temos um cupom. Cupom esse que poderá ser enviado. No decorrer dos anos 60 surgiram séries para o público infantil, Capitão 7 na Record, Capitão Asa na Tupi, e Capitão Furacão na recém-criada Globo. Na TV Excelsior, que tinha a moderna grade de programação, que contamos no vídeo da história da emissora, exibia os programas infantis nas primeiras horas do dia. Claudete Troiano, que na época tinha 7 anos, participava dos teatros dirigidos por Vicente Cesso. Aos 13 anos de idade, Claudete foi para Bandeirantes, onde comandava o programa vespertino Tic Tac, cujo cenário era composto por um foguete, e as assistentes do elenco eram vestidas de soldadinho de chumbo. No final da tarde, uma das crianças era escolhida para entrar com a equipe no foguete, cena parecida com a nave do show da Xuxa, mas que já acontecia em 1969. Nos anos 70, a Globo começou a investir nos programas infantis, pois com o fechamento da Excelsior, incêndio na Bandeirantes, crise na Tupi, e situação difícil na Record, apenas a Globo poderia investir em programas infantis mais elaborados. Surgiu então Vila Sésamo. O programa infantil apresentado simultaneamente pela TV Cultura de São Paulo, e pela Rede Globo, de 1972 a 1974. Como inicialmente a Globo não tinha estúdio disponível para as gravações, estabeleceu-se uma coprodução entre as duas emissoras. Posteriormente, só a Rede Globo continuou exibindo Vila Sésamo, numa segunda fase, de 1974 a 1975, e numa terceira fase, de 1975 a 1977. Vila Sésamo ia ao ar de segunda-feira a sexta-feira, em 2 edições diárias, pela manhã e à tarde.
Contou com artistas como, por exemplo, Aracy Balabanian, Milton Gonçalves, Sônia Braga, entre outros. Em 1974, Vila Sésamo contava com uma equipe de cerca de 350 pessoas e com a participação de aproximadamente 800 crianças. Também foi criada a TV Globinho, que nessa primeira fase era um jornal com 2 minutos de duração, e a nova versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, cuja história também já foi contada aqui no canal. O Domingo no Parque surgiu na TV Tupi em 1977 no programa dominical de Silvio Santos e trazia séries desenhos. Era o primeiro programa apresentado por Silvio Santos em suas atrações dominicais. Tratava-se de uma gincana infanto-juvenil envolvendo 2 escolas adversárias, com premiação de brinquedos e tênis, em especial o Tênis Montreal, grande patrocinador do programa por longos anos. Bicharada, bom dia, bicharada, bom dia, elefante, bom dia, gato, bom dia, papagaio, bom dia, ô tigre, bom dia, cachorro, garotada, bom dia! Tá fraco, mas o que é? A TV Gazeta propôs novos formatos, contratando Claudete Troiano, e também com o programa Brincando na Paulista, apresentado pelos palhaços Atim e Espirro. As outras emissoras apostavam em desenhos dublados e outros enlatados, como o Clube do Mickey na Tupi. Nos anos 80, com a chegada da TV Manchete e do SBT, a emissora carioca decidiu investir pesado nos programas infantis. Pois a Manchete já se movimentava e Silvio dedicava bom espaço para o público infantil com desenhos e atrações, incluindo o Bozo. O Bozo chegou à TVS por meio de Rick Medeiros, nascido nos Estados Unidos, convenceu Silvio a trocar o Clube do Mickey, que tinha sido exibido pela Tupi, e comprar os direitos do palhaço. O Bozo estreou no dia 15 de setembro de 1980, transmitido pela TVS do Rio, e pela TV Record de São Paulo simultaneamente. O escolhido para interpretar o personagem foi Vandeco Pipoca. À medida que a audiência do programa crescia, seu espaço na grade de programação também aumentava. A atração chegou a ter 8 horas diárias, dividida em 2 blocos, e era transmitido ao vivo. Também existiram versões locais, de acordo com as novas emissoras da rede. Foram criados outros personagens, para ajudar a sustentar o programa, como Vovó Mafalda, Papai Papudo, Bozolina, entre outros. Aí depois, tem que botar o pazinho. Cadê o pazinho? Aqui eu tô... O quê? Achei, Esse negócio é bem decente, hein? 2, aqui, ó, o pazinho. Já molhei! Bom mesmo, hein? Que legal! Na TV Cultura, além dos clássicos desenhos que marcam gerações até hoje, surgiu em 1977 o programa Bambalalão, era apresentado por Gigi Anheli e Silvana Teixeira. Bambalalão, de arte pra inventar, e a gente cria tanto que nem viu o tempo passar. Tinha um cenário parecido com um circo e contava com a participação de alunos da pré-escola e do ensino fundamental de escolas previamente inscritas. As crianças entre 5 a 10 anos eram divididas em 2 equipes que se confrontavam, a do amarelo e a do vermelho.
Além das competições, o programa também tinha quadros envolvendo teatros de fantoches, brincadeiras, narração e encenação de contos infantis que encerravam com o bordão: Esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. E acabou por se tornar a marca do programa. Foi exibido até 1990. No dia 7 de março de 1983, estreava no Canal 4 do Rio, O Balão Mágico, com Simone, Fofão interpretado por Orival Pessini, Cascatinha interpretado por Castrinho, Mike, Jairzinho e Toby. Além dos programas durante a semana, o Balão Mágico marcava presença nos especiais de fim de ano da emissora. Depois de marcar sua geração, o Balão Mágico sai do ar para dar lugar ao show da Xuxa. A apresentadora foi revelada na Manchete num programa chamado Clube da Criança, que em 1984 foi palco dessa famosa cena. Senta lá, por favor. Senta lá pra mim, me ajuda. Aham, Cláudia, senta lá. Me ajuda, por favor, senta aí. Numa boa, legal, pra mim não ficar pedindo muito. A menina logo ganhou destaque e chamou a atenção de Boni, que em 1986 a contratou. Tá comendo muita batata frita, Renata? Bruno e Giovana, oi. Hoje é teu aniversário, Bruno? Legal, então é o seguinte, Bruno e Giovana. Vamos lá. A palavra agora é estava. Ih, gordinha. Tava só no meu cantinho, vivendo... No show da Xuxa, eram exibidos desenhos mais populares, tinha um cenário elaborado, com a famosa nave, e Xuxa não ficava sozinha no palco, agora passou a contar com as paquitas para auxiliá-la. Rapidamente Xuxa se tornou um dos maiores faturamentos e audiência da Globo. Xuxa licenciava produtos, vendia milhões de discos e faturava com propagandas. Em 1987 a TVS colocou no ar uma nova atração infantil. Se a Xuxa ocupava toda a faixa da manhã, o SBT decidiu colocar uma nova aposta no período da tarde. Silvio Santos trouxe Mara Maravilha de Salvador. Na Bahia, Mara já apresentava programas infantis como Um Sonho de Criança e Clube do Mickey na TV local. Silvio escolheu todos os detalhes do programa, desde o cenário com um trenzinho que chegava ao palco com o elenco, até o título do programa, Show Maravilha. O programa misturava desenhos famosos com brincadeiras e concursos, além de grandes apresentações musicais. Mara atingia a liderança no horário, e logo surgiram rumores de brigas com a Xuxa. 2 meses depois da estreia do Show Maravilha, o SBT lançou um programa para concorrer diretamente com o show da Xuxa nas manhãs. Denominado Hora do Capeta, Sérgio Malandro apresentava brincadeiras mais malucas e irreverentes, como a Porta dos Desesperados. Vai, você tá nervoso. Respira fundo. Agora, ele vai com tudo, vai, calma. Dá mais uma respirada. Ai, ele pode ganhar tudo. Prepara agora tudo. Agora, ele vai ganhar, vai. Já em 1988 mais uma aposta do SBT. Simone passou a comandar o programa Dó Ré Mi Fá Sol Lá Simone. Nesta época, a programação infantil dominava a grade do SBT. Às 7h30 entrava Sérgio Malandro, às 10h30 Simone, depois o Bozo. Já na parte da tarde, Mara Maravilha chegou a ter 5 horas de programa, iniciando às 14 horas e terminando às 19h. Para assumir o lugar de Xuxa na Manchete a escalada Angélica, que na época tinha 14 anos. Nomes como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Juliana Silveira surgem como assistente de palco. Com o fim da Manchete se aproximando, Angélica transfere-se para o SBT, onde comandou Passa ou Repassa, Casa da Angélica e o TV Animal. A TV Bandeirantes, mais alinhada com o propósito educativo, estreia em 1986 o TV Fofão, personagem vivido por Orival Pessini. E também o ZYB Bom, que era comandado pelos ainda pequenos Rodrigo Faro, Rafael Vanucci, Jefferson, Juliana, Areta Marcos e Samantha Monteiro. Os apresentadores faziam números musicais, pequenos esquetes, desafios de lógica, clipes musicais, piadas e brincadeiras estimuladoras como a produção de brinquedos usando sucata. O programa era dirigido por Augusto César Vanucci.
Disposto a acabar com a liderança do Xuxa Meneghel nas manhãs, o SBT promoveu em 1989 alguns ajustes em sua programação infantil. Criou um programa novo para Simone, e contratou Mariane para comandar o Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si. Mariane seguiu com seu programa até 1991, quando cortou os cabelos e foi demitida. A sessão desenho foi produzida e exibida pelo SBT, entre 1981 e 2018. Foi o primeiro programa infantil e também, o mais longevo da emissora. Após uma pausa, voltou a ser exibido em 2 de setembro de 2018, saindo do ar em março de 2019. Teve como apresentadores a Vovó Mafalda, interpretada por Valentino Guzzo, e a Eliana. Ainda no ano de 1991, Eliana foi ao programa Qual é a Música, enquanto fazia parte do conjunto musical Banana Split. Silvio gostou da menina e a contratou. Eliana passou a comandar o programa Festolândia, mais educativo e voltado à literatura. O programa estava com altos custos, por isso os diretores decidiram cancelar sua exibição. Porém Eliana convenceu Silvio a mantê-la no ar. Eliana passa então a comandar um programa mais simples e mais barato. Ela chamava os desenhos com apenas um fundo, onde eram projetados os papéis de carta que a apresentadora colecionava. Quando Newton Travesso chega ao SBT, a situação de Eliana muda. Nasce o Bom Dia e Companhia, onde permaneceu por 4 anos, pois em 1998 se transferiu para a Record. O programa contava com bonecos criados por Fernando Gomes, que desenvolveu os fantoches do Cocoricó, e demandava muitas horas de produção e muito dinheiro. A ideia do programa era ser educativo. Eliana foi apresentadora de programas infantis até 2004. Na TV Cultura, a programação infantil continuou tendo muito investimento. Séries e programas produzidos pela própria Cultura e muitas vezes em parceria com o SESI, marcaram gerações e continuam fazendo sucesso com a garotada. O X Tudo contava com o boneco X, e trazia os mais diversos assuntos, de filosofia à história do mundo, tudo virava diversão. Além disso, receitas gastronômicas, reportagens, até quadros de mágicas também faziam parte do programa. Nomes como Gerson de Abreu, Marcelo Mansfield, Fernanda Souza, Joyce Roma e Fernando Gomes. O programa foi produzido de 1992 até 2002, e foi reprisado posteriormente. Mundo da Lua foi um seriado produzido entre 1991 e 1992 com Luciano Amaral, Mira Haar, Gianfrancesco Guarnieri, Antônio Fagundes, Et Fraser, Lucinha Lins, Flávio de Souza, Denise Fraga, Laura Cardoso, Cristina Mutarelli, Joyce Roma, entre muitos outros grandes nomes da televisão brasileira. Outro grande sucesso foi o Castelo Rá-Tim-Bum, produzido entre 1994 e 1997, mantinha uma média de 12 pontos e atingia o pico de 14 em reprises. A história fala de Nino, um garoto de 300 anos que vive com seu tio, o Dr. Vitor, um feiticeiro e cientista, e com sua tia-avó Morgana, uma feiticeira de 6.000 anos de idade. Os três moram em um castelo em algum bairro implícito na cidade de São Paulo. Contava com Cássio Scapim, Luciano Amaral, Sérgio Mamberti, Rosi Campos, Ângela Dipp, entre muitos outros. Cocoricó, produzido entre 1996 e 2013. Apesar de ter sido criado em 1996, o programa teve seu auge em 2003, quando foi reformulado. Somente no ano de 2005, a série faturou R$1 milhão com seus produtos licenciados à TV Cultura, o que representava, na época, 70% do lucro da emissora. A série marcava, no mesmo ano, de 3 a 5 pontos, chegando muitas vezes ao 3º lugar na audiência. Atualmente a emissora exibe o Quintal da Cultura. Com estreia em 2011, é o único no Brasil onde atores e atrizes adultos interpretam personagens fictícios de crianças em narrativas educativas. Também é uma das maiores audiências da emissora, chegando a registrar frequentemente até 4 pontos de pico na Grande São Paulo. Inicialmente, o programa era exibido numa forma de exibição tradicional, ininterrupta, porém a partir de 2013, passou a ser esquematizado em temporadas.
Além das histórias protagonizadas pelos personagens no estúdio, o quintal exibe diversos desenhos. Outros sucessos foram Glub Glub, Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, Os Copins, Que Monstro Te Mordeu, Cambalhota, Catavento, Curumim, entre muitos outros. A maioria das apresentadoras do auge dos programas infantis deixaram esse tipo de programa aos poucos, comandando programas para adolescentes ou para a família. Eliana, por exemplo, comandou o dominical Tudo é Possível na Record, e depois voltou para o SBT com o programa Eliana para concorrer diretamente com Faro e Faustão. O programa Festolândia foi exibido até 2005, apenas com a exibição de desenhos. Com o sucesso do show da Xuxa, a apresentadora se tornou uma verdadeira pop star, teve reportagens publicadas em jornais dos Estados Unidos, e comandou programas em espanhol para vários países da América Latina, e em inglês para os Estados Unidos. Mara Maravilha comandou um programa na Argentina em 1994. Eu vou consultar meu camarógrafo para os assuntos aparte. O nome? Pablo. Não. Em castelhano, em espanhol. Pesebre. Bien. Nos cambiamos. Muchas gracias. Feliz Navidad. Ay, los camellos. As emissoras foram se desinteressando pelos programas infantis, sobretudo pela proibição de publicidade destinada às crianças e a popularização de canais de TV a cabo exclusivos para as crianças e mais tarde a internet. A TV Globinho teve fim em 2015, e a Globo não exibe mais nenhum desenho desde então. Na Record, com a transferência da Eliana para outro tipo de programa, foi lançado o Record Kids, apenas com a exibição de desenhos. Após muitas trocas de horário, atualmente só é exibido nas manhãs de domingo das 9h30 até a 1h30, apenas com Pica-Pau, e Todo Mundo Odeia o Chris. Na Band, o Band Kids, que estreou em 2000 com Kira, vivida pela Renata Sayuri, exibia desenhos japoneses. Parou de ser exibido por várias vezes, e atualmente é exibido nas manhãs de sábado e domingo e eventualmente como tapa-buracos. Na Rede TV, o TV Kids exibiu animes e desenhos pré-escolares, e teve como apresentadores, Samília Araújo, os palhaços Teleco Teco, e a tia Dani, até ser tirado da grade em 2018. Porém no SBT a história é outra. O Bom Dia e Companhia continua sendo exibido até hoje, e muitos apresentadores passaram pelo programa. Depois da Eliana, vieram Jaqueline Petkovic em 1998, Jéssica e Cauê em 2003, Priscila e Yudi em 2005, sendo que em 2007, o programa passou a ser apresentado ao vivo e os apresentadores começaram a atender ligações de seus telespectadores para participarem de brincadeiras interativas. Porém, neste período, o programa chegou a ter mais de 8 horas de duração, motivadas pela maior crise financeira da história da emissora. Em alguns mercados, o programa começava às 7 horas da manhã e terminava às 3 da tarde. Em 2009, teve a estreia de Maísa no programa com o sucesso de suas aparições polêmicas no Sábado Animado, mas na época, ela só estava cobrindo as férias de Priscila e Yudi e sua efetivação ocorreu em 2010, dividindo a apresentação com Yudi e Priscila. Em 2012, Yudi foi retirado e substituído pelo Palhaço Bozo, que já estava sendo trabalhado para ganhar seu novo programa próprio no ano seguinte, passando a acompanhar Priscila. Em 2013, após a saída de Priscila Alcântara e Bozo, e o sucesso da novela infantil Carrossel, os diretores do canal resolveram apostar nos atores Ana Vitória Zimmermann e Matheus Ueta, os intérpretes de Marcelina e Kokimoto, para comandar o programa. Ainda em 2013 houve o retorno de Maísa Silva ao programa, e entrou no grupo Jean Paulo Campos, que também atuou em Carrossel fazendo o personagem Cirilo, formando duas duplas que se revezavam no comando do programa. Em 2014 Ana Vitória foi substituída por Ana Júlia, que na época tinha 8 anos, ficavam acompanhados do seu José e seu papagaio Chico. Esta aqui, Chico?
Dá um beijinho. Ele vai. Tá desenvolvendo novas técnicas, né? Teste engraçado, né? Faço bem sem pensar na Em julho de 2015, os então apresentadores do programa, Ana Júlia e Matheus Ueta, foram impedidos de apresentar a atração temporariamente por conta de uma decisão judicial. Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos e diretora do programa infantil, assumiu o lugar das crianças. Em 27 de julho de 2015, a atração ganhou um novo cenário, e na mesma semana, o Ministério da Justiça definiu que os 2 apresentadores mirins poderiam voltar ao comando do Bom Dia e Companhia e do Sábado Animado ao lado de Silvia. Silvia Abravanel voltou ao comando do programa sem dar explicações, e informou que os apresentadores mirins Matheus Ueta e Ana Júlia Souza comandariam o carrossel animado das 7 horas até às 8h30. Por acaso você sabia que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu estava num compromisso? Não sabia. Não te avisaram? Não me avisaram. Muito bem. E para você avisaram que eu não estaria aqui na segunda-feira? Você não sabia que eu não estaria aqui, que a gente não ia ter programa na segunda-feira? Você sabia ou você não sabia? Não sabia? Você também não sabia? Você não avisou, Fernanda? Bom do compromisso, né? Segunda-feira agora. É. Ah, já que passou, sim. É. Desculpa, pensei que você não diria... Você sabia que não ia ter programa segunda-feira? Você sabia? E você sabia? Fabinho, você sabia? Você, Alê, sabia? Equipe, vocês sabiam? Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só pra saber, um beijo pra vocês. A justificativa tá dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa, porque, ó, eu estou... Rebeca Abravanel substituiu a irmã em 2017, enquanto Silvia se recuperava de uma pneumonia. Atualmente, devido à pandemia, o programa não conta com a apresentadora, porém, após a normalização, Silvia voltará ao comando da atração. Outra atração infantil do SBT foi o Carrossel Animado, que foi exibido entre 2007 e 2017. Contou como apresentadores Priscila e Yudi, Maísa Silva, Patati Patatá, Rebeca Angel, Matheus Ueta e Ana Júlia Souza. Entre os anos de 2011 e 2016, o SBT exibiu o programa Feriadão SBT, que reunia todos os apresentadores infantis da casa num auditório lotado de crianças, fazendo brincadeiras e exibindo filmes e desenhos. Um novo programa Bozo foi exibido em 2013, após 22 anos fora da grade, era transmitido apenas aos sábados, e contava com a família Bozo interpretada por novos atores. Saiu do ar no mesmo ano por baixa audiência. O SBT exibe desde 2012 uma faixa de novelas infantis produzidas pela própria emissora no horário nobre, mas vamos contar essa história em outra oportunidade. Aos sábados, o SBT exibe o Sábado Animado desde 1995, e contou com a maioria dos apresentadores do Bom Dia e Companhia. Atualmente exibe desenhos clássicos sem a presença de apresentadores, mas com audiência excelente. A emissora que ainda exibe programação infantil é a estatal TV Brasil, que tem um bloco que ocupa a manhã inteira denominado TV Brasil Animada. A maioria são desenhos nacionais. Após o auge nos anos 80 e 90, a programação infantil diminuiu muito. Enquanto isso, as crianças mergulham no mundo da internet, e se interessam por conteúdos mais fúteis do que educativos. E as emissoras parecem não estar preocupadas em cativar um novo público para se manterem vivas no futuro.